Você já imaginou viajar no tempo? Ir para o futuro ver como as coisas serão e, quem sabe, voltar ao passado e mudar eventos importantes? Hoje vamos falar sobre a fascinante busca pela viagem no tempo, tanto do ponto de vista da ciência quanto em casos misteriosos que mexem com a nossa imaginação. E é claro que tem uma história impressionante que você não pode perder. Vamos junto nessa! Antes da gente ir direto ao assunto, pessoal, peço a ajuda de vocês para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal. E é isso que vai fazer a gente postar com mais frequência. Então, a sua ajuda deixando o like e se inscrevendo é muito importante para a gente, para o crescimento do canal. Vamos nessa! Quando falamos em viagem no tempo, a primeira coisa que vem à mente é a ciência, que é ela que pode proporcionar isso para a gente. A teoria da relatividade de Albert Einstein, de 1915, foi um marco para entender como o tempo e o espaço estão conectados. É como se o tempo fosse algo que pode ser esticado ou comprimido, dependendo de fatores como gravidade ou velocidade. Na teoria, é possível viajar para o futuro se você se mover rápido o suficiente. Pense em uma nave quase na velocidade da luz. Para quem está dentro dela, o tempo passaria mais devagar do que para uma pessoa que está aqui na Terra. Ou seja, quando você voltasse, poderia estar no futuro. Mas e viajar para o passado seria a mesma coisa? Bom, isso é um pouco mais complicado. Teorias científicas como a dos buracos de minhoca sugerem que talvez seja possível criar atalhos no tempo. Esses buracos seriam como túneis que conectam dois pontos, diferentes no tempo e no espaço. Mas calma, segundo a ciência, ainda não temos tecnologia para realizar isso. E muitas teorias sugerem que isso pode causar paradoxos difíceis de resolver. Como o famoso paradoxo do avô, que diz se você volta no tempo e muda o passado, pode acabar criando um futuro completamente diferente, ou até mesmo este futuro não existir. Agora eu vou te contar uma história intrigante, que envolve o passado, o futuro e um dos objetos mais famosos do nosso dia a dia. Imagine a surpresa de um repórter japonês que, durante uma cobertura nos anos 80, encontrou um aparelho que só seria inventado décadas depois. E olha o vídeo, pessoal, isso aconteceu. Durante uma investigação ali deste repórter na cidade de Hiroshima, verificando aquelas casas que teriam sido abandonadas após o bombardeio nuclear, ele encontrou esse objeto. Esse repórter alega ter se deparado com nada mais, nada menos que um iPhone 13. Isso na década de 80. Veja as imagens, galera, é impressionante. Segundo ele, o dispositivo era quase idêntico, como você pode ver. Mas o estranho é que não havia como aquilo existir naquela época. Esse caso até hoje é envolto em mistérios, e muitos dizem que poderia ser uma evidência de viagem no tempo. Mas essa não é a única história que levanta dúvidas. Existem rumores de que algumas agências governamentais, especialmente durante a Guerra Fria, estavam interessadas em estudos sobre o tempo. Muitos projetos, como o famoso Projeto Montauk, envolvem histórias sobre experiências misteriosas que tentavam manipular o tempo e o espaço. Algumas dessas histórias bizarras dizem que certos experimentos visavam encontrar maneiras de viajar no tempo. Embora esses relatos sejam bem difíceis de acreditar, eles alimentam o imaginário das pessoas até hoje. Agora deixa eu te contar uma história das mais impressionantes sobre a possibilidade de viagem no tempo. Está envolta uma figura chamada Mike Marcus, um homem de 42 anos que vivia em uma pequena cidade no interior do Texas, Estados Unidos. Ele era engenheiro eletricista de profissão, mas sua verdadeira obsessão sempre foi entender os segredos do tempo. Ele teria participado de experimentos que buscavam manipular o tempo e o espaço. E o mais incrível é que ele construiu uma máquina chamada Jacob's Ladder.
Com recursos limitados, Mike começou a construir sua própria máquina no porão de sua casa. Utilizando transformadores, ele deixou a sua cidade praticamente sem energia. Ele roubou uma quantidade de 6 transformadores. Depois disso, Mike conseguiu realizar o seu primeiro teste, e o que aconteceu foi bizarro, segundo ele. Um parafuso que estava em um canto do laboratório simplesmente desapareceu e reapareceu em outro lugar da sala, diante do seu experimento com essa máquina. Essa história chamou tanta atenção que Mike foi convidado para um programa de rádio, onde ele contou tudo isso. Durante a entrevista, ele detalhou como construiu a máquina e os estranhos eventos que presenciou, mas sua ambição não parou por aí. Ele continuou a aperfeiçoar sua máquina, buscando mais potência, na tentativa de conseguir algo maior, uma verdadeira viagem no tempo. O mais inquietante é que pouco tempo após esses eventos, Mike desapareceu misteriosamente. Não se sabe ao certo se ele continuou esses experimentos ou se algo mais sinistro aconteceu com ele. Seu sumiço permanece sem explicações até hoje, alimentando rumores de que ele poderia ter se envolvido em algo muito maior, ou quem sabe, ele realmente conseguiu viajar no tempo e nunca mais voltou. Quando perguntado o que levaria para uma viagem no futuro, Mike se relatou que levaria apenas o seu celular, e nem isso foi encontrado. E isso era no ano de 1997, galera. Faz tempo. Embora essas histórias sejam intrigantes, temos que lembrar que, do ponto de vista científico, a viagem no tempo ainda é teórica, segundo eles. As leis da física, como as entendemos, ainda não permitem algo assim. Além disso, qualquer tipo de viagem no tempo para o passado criaria paradoxos complicados, como o problema de informações sem origem. Então, por enquanto, estamos presos ao fluxo normal do tempo, mas isso não impede a ciência de explorar ainda mais essa possibilidade. E aí, o que você faria se pudesse viajar no tempo? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like e já se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.